Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso, poder compartilhar nossa leitura bíblica. Hoje nós vamos estar lendo o livro de Ruth, no capítulo 3 e 4, dando continuidade a essa leitura. E com certeza é uma história maravilhosa, que foi realmente muito abençoada pelo nosso próprio Deus, porque Ele que traz a existência, as coisas. Ainda que a própria Noemi diz que tinha que chamar de Mara, porque ela voltou amarga, porque ela colocou a culpa em Deus, mas não sabia que estava nem falando na verdade. Mas aqui então, no capítulo 3 de Ruth, certo dia, Noemi, a sua sogra, lhe disse: minha filha, tem que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, o senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba que você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note meu lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. E respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. E quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. E Boaz respondeu: o Senhor abençoe, minha filha. Esse seu gesto de bondade é ainda maior que o que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa, e é verdade que sou o resgatador. Mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui. De manhã veremos se ele quiser resgatá-la. Muito bem, que resgate. Mas se não quiser, juro que pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deixe aqui até de manhã. E ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. E Boaz perguntou: ninguém deve saber que essa mulher esteve na eira. Por isso disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. E ela o segurou. O homem a despejou nele 6 medidas de cevada e pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, ela lhe perguntou: como foi, minha filha? E Ruth lhe contou tudo que Boaz lhe tinha feito e acrescentou: ele me deu essas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para sua sogra de mãos vazias. E disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que vai acontecer. Sem dúvida aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Olha só, Noemi tinha todas as maneiras, as formas, né, como ela tinha a própria Ruth em poder ser resgatada, porque uma mulher que era viúva, né, porque o seu marido morreu e não tinha ali onde eles estavam, em Moabe, alguém que pudesse fazê-lo, mas em Israel tinha essa lei de fazer o resgate pela mulher viúva, qual ficou sem marido. E na família não tinha outras pessoas que poderiam resgatá-la, né? Como sabemos a história do próprio Judá, aonde ele tinha que dar o filho, o mais novo, né, para a sua nora Tamar, e ele assim não fez. Você vê que ele não permitiu, ele não queria que esse seu filho, o último, mais novo, fosse ter um casamento com a Tamar. Mas ele fez com o próprio Onã, que era o seu filho do meio. O morreu porque ele foi um homem mau perante ao Senhor, mas então ela foi resgatada, Tamar, tanto pelo Onã, e deveria ser resgatada pelo Selá,
mas o celular não foi entregue. Ele até iria despedir, não iria resgatá-la novamente. Até que então uma situação aconteceu. O próprio Judá então se deitou com ela, achando que era uma prostituta, e teve que então resgatá-la de volta à família, e aonde teve 2 filhos que nasceu praticamente a mesma situação quando Esaú e Jacó nasceu. Então olha que é algo que é fantástico, né? A maneira, as formas de Deus trabalhar, como Deus ele age, e Deus faz essas coisas acontecer. E aqui então, voltando para Ruth, como essa menina foi dirigida pela sua sogra para fazer daquela forma, dessa maneira, era costumes da época, né? A pessoa deitar aos pés dizendo, olha, eu quero ser resgatada, enfim. E aqui no capítulo 4, disse assim: enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que lhe havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: meu amigo, vem cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sente-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que deveria apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. E eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz então, porém, lhe disse: no dia que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita, Ruth, também está adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso não poderei resgatá-la, pois por em risco a minha propriedade, resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Então a pessoa tinha até o interesse sobre a terra, a herança, mas não sobre a viúva. E aonde então Boaz disse: então, assim então eu vou fazer, porque eu posso fazê-lo. E antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência da propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro, assim oficializava os negócios em Israel. Em muita época a gente falava que era no fio do bigode, né? A pessoa falava, mas assim era feito naquele momento. A pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Então, assim era oficializado os negócios em Israel. E quando, pois, então o resgatador disse a Boaz: adquira você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: hoje vocês são testemunhas de que eu estou adquirindo da Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom, e também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. E os líderes e todos os do povo que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém, e com os filhos que o Senhor lhe conceder, dessa jovem seja a sua família, como a de Pérez que Tamar deu a Judá. Você vê que falamos sobre o assunto e aqui está eles falando sobre esse mesmo assunto. Seja família como a de Pérez que Tamar deu a Judá. E Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que engravidasse dele e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador, e o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e vai sustentar você na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos. Olha que lindo essa palavra, né? Essa nora que a ama lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres das vizinhanças celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e deram o nome de Obed. Esse foi o pai de Jessé, pai de Davi. Então ela foi a avó do próprio Davi. E essa é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez então foi o filho a qual a Tamar deu
a ajudar através dessa situação a qual ele teve relações com a própria nora. E Pérez então gerou Hezron, Hezron gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. E depois de mais 14 gerações, chegamos até Jesus, a qual foi filho de José com Maria. Então, olha só que maravilhoso, que lindo, como Deus trabalha, como Deus faz. E aqui mesmo sabemos que o próprio Salmão, ele casou com a Raabe, que era uma prostituta lá em Jericó. Então, a gente não consegue às vezes ter, porque hoje é a tal da meritocracia, né? As pessoas parecem que têm mérito para poder receber, né, esse estudo, a qual nós somos merecedores. Enfim, você vê que pessoas não eram nem merecedoras, nem dignas perante uma sociedade, e Deus as estabeleceu como seu, e assim honraram, foi abençoada, como essa própria Ruth, a própria Noemi, que em muitos momentos fala que ela teve só perdas, enfim. Ela foi altamente abençoada, recompensada. E aqui diz que a Noemi tem um filho. Ele estava no colo dela, esse menino, e deram o nome de Obed. E esse é o pai de Jessé, o pai de Davi. Ou seja, gerações vieram, desde lá de Pérez, aonde gerou os Heron, né? A Bíblia ela fala sobre isso de forma muito especial, de situações que pareciam ser realmente improváveis. E Deus vem mostrando o quanto Ele pode sim realmente perdoar, porque Ele nos perdoa. E como diz na tua palavra, nós temos que perdoar 70 vezes 7 ao dia. Quanto mais nosso Deus, que é um Deus de amor, de perdão, se Ele reconhece realmente o coração no mais íntimo de cada ser que a pessoa errou, que ela realmente se arrependeu, como o próprio Davi, o erro que ele cometeu, que era digno de morte, mas houve sobre ele um arrependimento, um amor muito maior em poder louvar o próprio Deus, adorar o próprio Senhor, né? A própria a geração de Judá, né? O próprio Judá mesmo, o filho de Jacó, a qual a situação a qual ele fez, né? Se prostituindo, enfim. E hoje é chamado o próprio Davi, o próprio Jesus, o leão da tribo de Judá. Você vê quantas coisas as palavras vêm sendo ditas, né? E tem aí toda uma direção, uma revelação do próprio Deus, para que nós possamos amá-lo e respeitá-lo ainda muito mais, porque Deus ele faz além do que pensamos, imaginamos, além que cometamos erros, além que sejamos falhos, além que sejamos infiéis ao Senhor, Ele permanece fiel, Ele continua fiel, Ele vai ser fiel assim sempre em nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar, vamos clamar e tenha certeza que Deus está trabalhando a nosso favor e Ele vai nos dar essa vitória ainda muito mais. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, essa revelação, Pai, sobre essa palavra, sobre essa história de Ruth, meu Pai, sobre toda a geração, porque aqui ficou registrado na Bíblia Sagrada, meu Pai, porque isso é importante para nós, é importante para o Senhor, a gente entender, compreender essa genealogia do Senhor, meu Pai, que o Senhor nasceu, e assim, Deus amado Pai, como o Senhor escolheu esses homens, essas mulheres, meu Pai, que aos olhos da sociedade deveriam ser pessoas rejeitadas, como a própria Tamar, como o próprio Judá, quando ele ficou sabendo que ela tinha adulterado, porque foram falar, a sua nora está realmente grávida, ele disse, então queime essa mulher agora, mas ele foi realmente colocado de uma certa maneira própria, porque ela disse, olha, de quem realmente eu estou grávida, é desse homem que pertence a essas coisas, esse selo, esse cajado, e é do próprio Judá, que ele reconheceu o seu erro, então realmente ele fez a diferença, cuidou dessa mulher, e realmente Deus deu toda uma direção a este homem, e assim precisamos evoluir nesse quesito e poder realmente ser um homem de fé de verdade, uma mulher de fé de verdade, que vamos levar sempre o amor de forma gloriosa, poderosa e sobrenatural. Amém? Deus te abençoe muito e prospere muito, que você entenda e compreenda essa palavra, que Deus toque ao seu coração de forma especial, que jamais sejamos julgadores, mas pessoas que possam sim perdoar o ser humano, perdoar aquele que errou, aquele que falhou, porque aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Então que possamos entender e compreender qual é a vontade do nosso Deus. Amém? Fica com Deus, que precisar pode contar conosco sempre, em nome do Filho amado do Senhor Jesus.